Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula Atmosfera Terrestre. Nessa aula a gente vai falar sobre a camada de ar que envolve a Terra, que é a chamada atmosfera. Então, essa camada aqui que a gente pode ver é a atmosfera. Acima dela não tem ar, que é o espaço, né? Então essa atmosfera aqui, ela vai até mais ou menos, que a gente pode respirar até uns 8 quilômetros de altitude. 8 quilômetros de altitude é pouco, tá? Então, essa camada de ar aqui, a atmosfera, né? A Lua está fora da atmosfera e muito mais longe, né? Então, a camada de ar que envolve a Terra é muito fininha. E esse ar, que é a atmosfera, ele é composto principalmente de um gás chamado nitrogênio, né? O nitrogênio, ele é formado por o gás nitrogênio é formado por dois átomos de nitrogênio ligados, por isso ele é chamado N2, por causa dos dois átomos que são ligados. 77% do ar que a gente respira é nitrogênio. O nitrogênio, ele não serve para a gente respirar. Se a gente respirasse nitrogênio puro, a gente ia morrer sufocado, porque não dá para a gente respirar. A gente pode respirar, ele não faz mal, mas sem oxigênio a gente não vive, tá? Então, 20% do ar que nós respiramos é oxigênio. O oxigênio também é chamado de O2, né? Porque são dois átomos de oxigênio ligados, por isso o O2, né? O oxigênio é o que a gente precisa para respirar. Sem oxigênio a gente não vive. A gente pode respirar oxigênio puro, tá? Sem problema. Até a gente fica mais desperto assim com oxigênio puro. 2% da atmosfera, mais ou menos, da atmosfera aqui que a gente está respirando, aqui embaixo, né? Lá em cima, quanto mais sobe, mais seco é o ar. Mas aqui embaixo de onde a gente está respirando, 2% é mais ou menos é feito de vapor da água. E 1% é feito de outros gases, tá? Ou seja, se tiver 100 litros de ar, 77 litros são de nitrogênio, 20 litros são de oxigênio, 2 litros são de vapor da água e 1 litro são de outros gases. Aqui está uma tabela mostrando a composição da atmosfera direitinho, né? Então, nitrogênio é o que mais tem, depois vem o oxigênio, 20%, vapor da água, 2%, argônio, que é um gás que ele não serve para a gente pode respirar ele sem problema, mas se respirar ele puro a gente morre sufocado porque a gente precisa é do oxigênio, tá? Gás carbônico, que é chamado também de CO2, é 0,03%, depois vem neônio, metano. Isso aqui, todos esses aqui tem muito pouquinho na atmosfera, muito pouquinho mesmo. Então, quanto mais embaixo a gente está, mais o ar está concentrado. Então aqui embaixo o ar está muito concentrado. Lá para cima, à medida que tu vai subindo, o ar vai ficando cada vez menos concentrado. Até chegar, por exemplo, a 30 km de altura, que não tem mais ar praticamente para respirar, né? Aqui a gente respira até mais ou menos 7 km de altura, a gente consegue respirar. Mais do que 7 km a gente desmaia, tá? Porque não tem ar suficiente para respirar 7 km, a mais de 7 km, 8 km de altitude. Então, a cidade mais alta do mundo, né, a cidade grande mais alta do mundo é La Paz. Ela fica na Bolívia, fica a 3.600 metros de altitude. Então, quando a seleção brasileira vai jogar na Bolívia, lá em La Paz, muitas vezes eles têm que chegar 2 semanas antes do jogo para já treinar e se acostumar com aquele ambiente com pouco ar, né? Porque senão os jogadores vão sentir falta de ar durante o jogo. E além disso, como tem menos ar, se tu chuta uma bola, a bola vai mais longe que o normal. A 8.000 metros de altitude, por exemplo, no topo do Everest, que é a maior montanha do mundo, a pessoa já precisa de uma máscara de oxigênio, senão ela desmaia. Então, pilotos de caça também, como o avião ele voa muito alto, às vezes há muito mais do que 8 km de altitude, tipo 15 km de altitude, esses aviões de caça,
Então eles precisam usar máscara de oxigênio. Aviões de passageiro, eles voam a cerca de 12 km de altitude e a mais ou menos 900 km por hora. Às vezes um pouco menos, tipo 700 km, 800 km por hora. E a temperatura a essa altitude é 50 abaixo de zero e não há ar suficiente para respirar. Então esse é um vídeo que eu fiz lá, né, mostrando aqui o avião, tá? Um avião de passageiros. Aqui a gente estava a... Deixa eu voltar ali. Estava a 12 mil metros de altitude, ou seja, 12 quilômetros de altitude, e a 750 quilômetros por hora. Isso era em cima do Rio de Janeiro, mas era muito frio já, porque nessa altitude a temperatura é menos 40 graus, menos 50 graus. E para provar que é frio mesmo, né, se forma até cristais de gelo na janela. Então aqui a gente vai ver cristais de gelo se formando na janela do avião. Aí então estão os cristais de gelo. Isso aí é o avião passando no meio das nuvens, né? Como a atmosfera tem muito vapor da água, às vezes esse vapor da água se condensa e forma as nuvens. E do que é formada as nuvens? As nuvens são formadas de pequenas gotinhas de água flutuando, né? Nada mais que isso, são pequenas gotinhas de água flutuando. É o mesmo material que tem na neblina, tá? A neblina é uma nuvem que se forma perto do chão. Já as nuvens são uma neblina que se forma bem longe do chão, né? Então quando o avião passa no meio da nuvem, ele está passando no meio de um monte de gotinha de água. Mas são gotinhas tão pequenas que elas ficam flutuando no ar, tá? Elas não caem. Isso aí é decolagem lá, tá? Isso aí é um vídeo só por curiosidade, né? É uma cidade que começa com R e não é Rio de Janeiro e fica no nordeste do Brasil, né? Que cidade que é essa? É a única cidade onde tem tubarão no mar e os tubarões às vezes pegam algum banhista, tá? É a única cidade do Brasil onde os tubarões representam algum perigo para os banhistas. Que cidade é essa? Então a gente vê um monte de prédio ali e tal. E logo tem a praia, e é um mar bem azul, assim, verde, azul, né? Só que infelizmente tu não pode tomar banho porque tem um monte de tubarão ali. Então essa é a cidade de Recife, né? A capital de Pernambuco, fica no nordeste do Brasil. Então, o avião lá em cima, ele voa a 50 abaixo de zero, e é tão frio que formam cristalzinhos de gelo. Cristais de gelo aqui atrás do motor, ó, larga muito vapor da água. O motor larga vapor da água. Só que esse vapor da água, como está muito frio, ele congela e forma cristais de gelo. E esses cristais de gelo é que vão formar essas nuvens aqui, né? Tá, isso aí então. E tem algumas pessoas em países muito pobres que elas querem fugir dos seus países, só que elas não têm dinheiro para comprar passagem. Então elas se escondem dentro do trem de pouso dos aviões. Isso aconteceu muitas vezes já. Só que essas pessoas, como elas muitas vezes não foram para a escola, elas não sabem que lá em cima não tem ar suficiente para respirar e também é muito frio. Então elas acabam, durante a viagem, elas acabam morrendo, né? E depois, quando o avião pousa, muitas vezes elas estão lá dentro já mortas, porque elas enfrentaram 10 horas viajando lá naquela altitude que não tem ar e é muito frio para sobreviver, tá?
Então, dentro do avião, como é que as pessoas conseguem sobreviver se não tem ar lá fora para sobreviver? É que dentro do avião tem ar pressurizado. Então, o ar vem do motor do avião, da turbina, é coletado um pouco desse ar da turbina antes dele passar pelo combustível. Então, é ar puro. E esse ar que entra na turbina, ele é largado aqui, ó, pelo sistema de ar-condicionado. E ele é aquecido também. Então, aqui fica um ambiente bom, tá? De ficar, não tem problema. Mas se tiver uma rachadura na parede do avião aqui, todo o ar sai para fora. E quando ele sai para fora, as pessoas ficam lá sem ar aqui dentro. Isso é chamado despressurização. Se acontece uma despressurização, as máscaras de oxigênio caem do teto. As pessoas têm que respirar por essas máscaras, senão elas vão desmaiar. E daí o avião desce para uma altitude onde tem ar, geralmente para 3 quilômetros de altitude, onde já tem ar para respirar. Isso aconteceu nesse avião aí, né? Avião australiano. Ele estava em voo de cruzeiro, ou seja, a 12 quilômetros de altitude, e escapou todo o ar de dentro do avião. E caiu as máscaras, e as pessoas tiveram que usar máscara e tal, né? Até o avião descer, dá tempo de o avião descer para uma altitude que as pessoas conseguissem respirar. Quando chegaram nessa altitude, as pessoas já conseguiam respirar e não precisavam mais da máscara. Depois que o avião pousou, eles foram ver o que tinha acontecido. Tinha sido um tanque de oxigênio que estourou aqui e saiu todo o ar por aqui. Isso aconteceu também num avião da TAM, né? Que um passageiro colocou uma bomba aqui, ele queria se matar e deixar o seguro de vida para a família dele. Então ele colocou uma bomba aqui, né? Mas ele sentou lá na frente. Quem sentou aqui foram outras pessoas. Então quando a bomba explodiu, abriu um rombo na fuselagem do avião. E quando esse ar saiu aqui, saiu muito rápido e levou duas pessoas junto. E essas duas pessoas acabaram morrendo. E quando o avião não caiu, e depois descobriram que foi esse passageiro que fez isso e tal. E daí deu um monte de problema para ele ali, ele tentou se matar e tudo, tá? Esse aqui também aconteceu um acidente lá com esse Boeing 737 aí da Helios, em 2005. O piloto ele esqueceu de ligar o sistema de pressurização do avião, ou seja, ele esqueceu de ligar o sistema que injeta ar dentro da cabine de passageiros e da cabine de pilotos também, né? E quando o avião foi subindo, as pessoas foram ficando sem ar, só que elas não perceberam. Elas começou a dar um sono nelas e elas dormiram, todas dormiram, inclusive os pilotos dormiram. Desmaiaram, na verdade, né? Dormiram e depois desmaiaram. E o avião começou a voar só pelo piloto automático, e a torre chamava ele não respondia, e alguns aviões de caça foram acompanhar o avião para ver o que estava acontecendo lá dentro, né? E viram que as pessoas estavam todas desmaiadas lá dentro. Esse avião acabou caindo, e os passageiros que estavam desmaiados todos vieram a falecer, né? Então, como a gente já viu, o ar é uma mistura de gases, né? E a atmosfera tem várias camadas. A primeira camada é chamada de troposfera. Ela vai de 0 a 12 quilômetros de altitude. É onde tem as tempestades, tem as nuvens, tudo que tem a ver com meteorologia tá na troposfera, basicamente. Né? É onde os aviões voam, a maioria dos aviões. Tá? Acima da troposfera tem a estratosfera, que vai de 12 a 50 quilômetros de altitude. Então, aqui a troposfera, que é a primeira camada, a estratosfera é a segunda camada, né? Então, da troposfera já não tem mais ar suficiente para respirar, é muito alto. Né? Isso aí um avião que ele chega na troposfera e ele está vendo o lançamento do ônibus espacial.
esse avião que tirou essa foto, esse avião, ele consegue voar na troposfera. Na troposfera, a 30 km de altitude, mais ou menos, tem a camada de ozônio. A camada de ozônio, ela é uma camada feita de um gás chamado ozônio, que são 3 átomos de oxigênio, e ela filtra os raios ultravioletas do Sol. E ela só deixa alguns raios ultravioletas passar, mas a maioria ela filtra. Sem essa camada de ozônio, os raios ultravioletas do Sol iam chegar no solo com toda a força, né? Iam pegar na gente com toda a força, e as pessoas teriam um câncer de pele, porque esse raio ultravioleta, ele é um tipo de luz muito forte, que dá câncer de pele. Então as pessoas não poderiam sair no sol, ou se saíssem, teriam que colocar roupa para não se expor ao sol, porque seria um sol muito perigoso para a gente. Tá? Mas isso não acontece por causa dessa camada de ozônio que circunda a Terra. Tinha um avião que voava na estratosfera, né, que era o Concorde. O Concorde era esse avião aí que voava a mais de 2.000 km por hora, ou seja, o dobro da velocidade dos aviões comuns. E voava bem mais alto também, né? Só que infelizmente no ano 2000 teve um acidente com ele, e como ele já estava com uma série de problemas, que era muito caro para manter ele, e as passagens eram muito caras e não tinha passageiros suficientes, e depois desse acidente ainda decidiram aposentar esse avião, e hoje em dia não tem mais esse avião. Acima da estratosfera tem a mesosfera, que vai de 50 km a 80 km de altitude. Nessa camada tem menos ar ainda que a estratosfera. A ionosfera vai de 100 a 300 km de altitude. E a ionosfera é chamada desse jeito porque tem uma substância lá chamada íon, né? Que isso aí vocês vão aprender mais tarde o que é um íon. Mas o importante é o seguinte, ó. Os raios, as ondas dos rádios, onda de rádio, né? Ela bate na ionosfera e volta. Então, às vezes, uma transmissora que está lá, sei lá, nos Estados Unidos, que transmite em certa frequência de onda, uma estação de rádio, por exemplo, e ela transmite algum programa, essas ondas aqui batem na ionosfera e voltam, e as pessoas aqui no Brasil conseguem escutar, porque, né, se não tivesse a ionosfera, as ondas de rádio iam continuar aqui e a gente não conseguiria escutar. Mas como elas batem na ionosfera, elas voltam e a gente consegue escutar. Essas ondas são chamadas ondas curtas, e tem alguns rádios de onda curta que conseguem ouvir estações de rádio de todo mundo, né? Por isso é chamado de ionosfera, tipo esse aqui, ó. Então tem rádios do mundo inteiro que tu consegue escutar em alguns rádios desses, graças às ondas curtas, que elas batem na ionosfera e voltam. Depois acima tem a termosfera. A termosfera vai de 80 km a 700 km de altitude. A termosfera basicamente não tem ar nenhum para respirar. E é onde o ônibus espacial orbita a Terra a 27.000 km por hora. Como não tem ar nenhum, né, se um astronauta sair para fora, ele não sente vento nenhum, porque justamente não tem ar nenhum, né? Aqui também, essa altitude é onde a estação espacial circula a Terra também. Aqui na estação espacial ela fica mais ou menos a 400 km de altitude e ficam cerca de 7, 8 astronautas lá dentro o ano inteiro. E ela fica girando em volta da Terra a mais ou menos 27.000 km por hora.
Como não tem ar nenhum praticamente, né? Esse é o final da atmosfera, praticamente não tem nenhum ar aí. Deve ter uma que outra, um ou outro átomo, né? Mas não mais que isso. Então, na estação espacial as pessoas flutuam, né? Elas têm que fazer exercício para ficarem fortes e tal, para não, quando voltarem para a Terra, elas terem ainda músculos, né, fortes para sustentar o peso delas. Então elas têm que se exercitar no espaço. Isso aí a gente pensa assim que os astronautas só vão passear, não, eles vão construir coisas, né? No espaço os astronautas eles são construtores, então eles levam peças para fazer manutenção em satélites, para fazer manutenção na Estação Espacial Internacional, né? Várias funções que eles têm lá no espaço. Esse astronauta aí está a 27 mil km por hora, só que não tem vento nenhum, porque justamente não tem ar nenhum lá em cima, né? Mais acima, então, é o espaço, né? Acima de 100 km de altitude é o espaço, tá? Chamado exosfera, que é a última camada. A exosfera é onde tem os satélites, né? Satélites de comunicação, que a gente pega o sinal através das nossas antenas. A última coisa sobre essa aula aqui, o que é a aurora austral e a aurora boreal? Né? Nos polos da Terra acontecem essas luzes aqui, né? São chamadas aurora boreal e aurora austral. Se acontecer no Polo Norte, chamada aurora boreal. Se acontecer no Polo Sul, é chamada aurora austral. Isso aqui é a aurora vista do espaço, né? Provavelmente da Estação Espacial Internacional. E por que a aurora acontece, né? Por que essas luzes acontecem? Elas só acontecem nos polos da Terra, né? Não acontece aqui no Brasil porque nós não estamos no polo da Terra. Então, ela acontece por causa do campo magnético da Terra. O campo magnético é um campo de força magnético que tem em volta da Terra. A gente pode ver esse campo de força pela nossa bússola, que ela sempre aponta para o norte, né? E por que acontece a aurora austral e a aurora boreal? É porque é o seguinte, ó. Às vezes acontecem explosões no Sol. E essas explosões, elas jogam muita quantidade de matéria no espaço. E essa matéria vem aqui e ela chega até algum planeta. Se essa explosão for bem em direção à Terra, que nem sempre acontece isso, mas se for bem em direção à Terra, ela bate nesse escudo protetor em volta da Terra, que é o campo magnético, tá? Só que ele não consegue chegar na Terra por causa do campo magnético. Então ele bate no campo magnético e entra por cima e por baixo, tá? E em cima daí forma a aurora boreal, e embaixo forma a aurora austral. Aqui vai falar um pouquinho melhor, ó. Então esse é o Sol, né? Aqui, ó, acontecem algumas explosões no Sol, tipo essa explosão aí. Que lançam uma quantidade bem grande de matéria no espaço aí. Esse material vem em direção à Terra ou em direção a qualquer outro planeta. Aí essa é uma dessas explosões, ó. Tá? Mas então esse material que sai do Sol, ele vem se deslocando pelo espaço, ele bate em algum planeta, esse planeta não tem
campo magnético, então não tem esse campo de força em volta dele, que é Mercúrio, né? Mas a Terra tem. Então vamos ver lá o que acontece quando chega na Terra. Primeiro ele passa por Vênus também. Vênus também não tem campo de força em volta dele. E depois, quando ele chega na Terra, olha só o que acontece. Então, tem esse campo de força em volta da Terra. E quando essa matéria chega do Sol, ela bate ali, ó, e entra pelos polos da Terra. Tá? E quando essas partículas batem nas partículas de ar da atmosfera, elas formam essas luzes. E é isso que vai formar a aurora boreal e a aurora austral. Isso acontece nos polos da Terra, né? Outros planetas também têm a aurora boreal e a aurora austral também, por exemplo, Saturno. Pois bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Até mais.